Olá, seja bem-vindo. Esse espaço é para falarmos sobre os seres humanos, sobre os animais e sobre o ambiente que nos rodeia. Eu sou Silene Barreto e esse é o primeiro episódio do podcast Benditos Seres. Curta, indique para alguém, nos siga nas redes sociais, deixe sua sugestão para qual tema você gostaria que comentássemos. E hoje eu tenho a honra de receber o meu amigo Patrick, neurolinguista, coach, mentor, estrategista de vida, estudos e negócios. Seja bem-vindo, Patrick. Muito obrigado, Silene. É um prazer estar aqui com você, principalmente nesse primeiro podcast. Com certeza, eu acho que eu não poderia escolher a pessoa melhor para a gente estar aqui abrindo, conversando. Então, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Quem é Victor Patrick? Quem é Victor Patrick? Peraí, espera um pouquinho que eu vou falar mais um pouquinho. Eu fiquei sabendo, né, há bastante tempo, já tem um tempinho, mas de lá para cá a gente vê cada vez mais você demonstrando isso. Recebeu uma premiação, Mente Brilhante, que não é para qualquer um, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem é você? Quem é Victor Patrick? Quem é Victor Patrick? Pois é, né? Bom, um ser em processo de descobrimento, né? Porque eu não paro de me deparar com questões assim, do cotidiano da vida, né? Toda hora eu estou me perguntando, poxa, mas será isso aqui? Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Por mais que a gente tenha um propósito de vida, né? Depois de vários processos aí de autoconhecimento, ajuda muito você ter um caminho. Mas o Victor Patrick é um cara que está sempre em processo de autodescobrimento o tempo todo, que é uma coisa que a gente vai levar a vida inteira, né? Porque a própria psicologia, as neurociências, principalmente a psicologia, as ciências do campo comportamental, elas mostram que para a gente ser feliz, a gente precisa, feliz e pleno, a gente precisa do autoconhecimento. Então é um processo constante. Mas o Victor Patrick é aquele jovenzinho, aquele adolescente, aquela criança que teve muita dificuldade de aprendizado, né? Ficava de recuperação todos os anos, fui reprovado 6 vezes na escola. Sofreu muito bullying, né? Passou por muita dificuldade, desistiu da escola de certa maneira, depressão, tentativa de suicídio. Então assim, foi bem complicado. E eu ficava sempre me perguntando, poxa, mas eu não consigo me encaixar nesse sistema, poxa, o que eu vou fazer da vida, eu vou trabalhar em quê? Apesar de que eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Mas eu ficava naquele questionamento, poxa, eu quero mais, e onde é que eu vou conseguir mais para a minha vida, né? Onde que eu vou poder desenvolver mais, né? E aí eu acabei terminando o antigo 2º grau, fui para fora do país, eu começava a pegar material de psicologia, de psiquiatria, de neurociência e começava a investigar em tudo que era possível, espiritualidade. E aí daqui chegou um momento que eu fui dar um treinamento numa faculdade, e a hora que eu estava dando treinamento na área de programação neurolinguística, foi um treinamento que eu fiz bem intenso, e aí eu comecei a dar um treinamento, e tem a ver a programação neurolinguística, ela vem do behaviorismo da psicologia, né, comportamental. E aí quando eu estava na faculdade dando esse treinamento, a coordenadora do curso de psicologia falou para mim assim, por que você não faz psicologia? Tem tudo a ver com você já faz o trabalho, só está faltando a formação e mais algumas ferramentas. Peraí, deixa eu dar uma estudada aqui na grade curricular. Pô, aí, ó. Viu que a matriz ali tinha a ver com... Tinha tudo a ver. Aí eu engajei na área da psicologia. Apesar de estar na formação, mas eu não fico limitado à formação. Eu estudo muita coisa. Ela te ajudou de alguma maneira, te dar algumas ferramentas base, sim, né? Mas você também já tem. Falando isso, se a gente buscar, né? Voltando um pouquinho atrás, que a psicologia é algo mais novo. Mas a neurociências, a neuroaprendizagem na sua vida, na sua trajetória, ela vem antes. Sim. Ela vem antes. E uma coisa que eu acho que é interessante, que eu acho extremamente importante, principalmente nesse momento, quando a gente fala, né? Até você falou a questão de aprendizagem. E eu vejo, né, como professora, a dificuldade que talvez até os alunos têm hoje de guardar, de memorizar, de traduzir aquilo, a informação no conhecimento, porque antes a informação ela dobrava de 100 em 100 anos, então o ser humano conseguia acompanhar, né, a nossa mente conseguia acompanhar. E hoje a gente sabe que essa informação ela está aí a todo momento, né? A questão de horas, de dias, ela está multiplicando. E a gente precisa de filtros, né? E esses filtros, pelo que eu percebo, a grande maioria das pessoas tem dificuldade.
E aí, como que é, assim, fala um pouquinho aí sobre esse conhecimento seu da neurociência, da neuroaprendizagem, né? Com relação a essa questão da memória, dos filtros, né? É interessante porque, assim, eu tive muita dificuldade de aprendizado, né? Então, eu não conseguia lidar com tanta informação. E me atropelava no meio disso. E isso continua no meio acadêmico, no meio escolar, continua demais. O nosso sistema educacional, aí eu envolvo todas as instituições educacionais. O Brasil é muito conteudista na área educacional, em geral. Então, as pessoas, elas são educadas a absorver, a captar, a pelo menos assim, receber muita informação, mas não é educada a filtrar. E toda informação, ela tem uma essência. Ela tem uma essência. Por exemplo, se você lê um livro, terminou de ler o livro, o nosso próprio inconsciente, ele armazena 100%. O próprio inconsciente, ele entende assim, ó, isso aqui é mais importante, essa essência aqui. Ele deixa para a memória de trabalho, para o consciente. Para que você vai falar para alguém sobre aquele livro que você leu, você fala, não, aquele livro é interessante, fala isso, né? Uma síntese. Poxa, mas não fala mais nada? Eu achei interessante, mas fala mais alguma coisa? Não, também fala isso, mais aquilo outro, mais isso, mais isso. Então, essa segunda fala é a capacidade que a gente tem de resgate de tudo aquilo que está armazenado. A gente, se a gente observasse mais nossa própria natureza de funcionamento cerebral, a gente saberia utilizar nosso potencial muito melhor. Falta autoconhecimento. Então, eu percebi isso, que a gente precisa usar o potencial que a gente tem. Eu só fui descobrir isso com a neurociência, com a neurolinguística e com a psicologia, né? Antes de fazer o curso de formação de psicologia, mas já especializando na área de neurociência e de programação neurolinguística, eu comecei a perceber isso mais profundamente, que a mente nossa faz esse processo. Então eu preciso replicar esse processo em tudo que eu lido de informação. Então eu tenho que saber pegar a informação e filtrar ela, que a maioria tem dificuldade. Então a pessoa às vezes pega um conteúdo, ela vai fazer um resumo, o resumo às vezes fica maior do que o conteúdo original. E as pessoas estão se tornando cada vez mais prolixas, superficiais e falta profundidade e a essência. Voltando até aquilo que a gente estava conversando um pouco antes sobre a filosofia, né? Nós temos filósofos de 2000 anos atrás aí, que se a gente pegar nos seus escritos, né? Atual, super atual e resumido. Às vezes uma frase, 2 frases, que dizem muito. E hoje a gente vê, né? A gente vai até para a internet, aquele monte de informação, e quando a gente vai filtrar essas informações, elas não trazem, né, nada importante para nós. Então, uma coisa que eu entendo, e nesse momento, né, eu entendo que é um momento desafiador. Sim. Então, essa forma como a gente aprende, a gente tem como, né, trabalhar isso? A gente consegue, são ferramentas. Eu vi, inclusive, a questão da memorização. Achei super interessante aquela história. Eu vi uma entrevista sua falando sobre como o jornalista te pergunta como é que é o seu processo de memorização, né? Em função dessa sua capacidade hoje de memória. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que esse processo que você criou em termos de memorização, que eu acho que é interessante, e que, pelo que ouvi naquele momento, qualquer pessoa tem essa capacidade? Todos nós temos. O mais interessante é isso, todos nós temos a mesma capacidade, né? O problema é que as instituições educacionais, elas têm ficado muito estagnadas numa metodologia que pode ser atualizada. Tem vários conhecimentos das neurociências, da psicologia cognitiva, sobretudo, que são ciências novas, comparada com o tempo de instituições educacionais que nós temos no Brasil, que ela é desde a época dos jesuítas, né? Então nós precisamos aí, ao longo do tempo, modificar. Aquele ensino tradicional, né, que vem nesse momento, talvez, passivo, né? A pessoa fica sentada. Recebendo, né? Só recebendo, recebe todo o conhecimento, né? E não o ativo ali. Exato, a gente precisa desse processo ativo, participativo, onde que a pessoa ela participa do processo de construção da informação. Em vez de eu entregar a informação, não, eu vou fazer a pessoa pensar e reconstruir a informação. Então é ativo, é dinâmico, ela se remolda o tempo todo. Então, com os estudos das neurociências, com as novas descobertas, tem trazido grandes processos. Então, essa metodologia que eu desenvolvi, na verdade, ela é a junção, é o conjunto de várias ferramentas que eu fui descobrindo através das pesquisas das neurociências, da psicologia, da psicanálise, etc. Eu fui percebendo, né, através dos estudos, através de artigos, através também de empirismo,
Eu fui aplicando alguns recursos e fui descobrindo esses processos e fui auto-aplicando. E aí eu fui percebendo o que funciona melhor, o que não funciona, o que pode ser otimizado, o que pode ser descartado. E aí eu consegui fazer essa filtragem, pegar os melhores ferramentas, os melhores processos para poder aplicar. E fui testando o que funcionava mais. Então eu peguei e separei tudo aquilo que realmente funciona, que realmente é efetivo, para poder agora passar para outras pessoas, porque já estava funcionando comigo e me dando bons resultados, né? Como, por exemplo, a maioria das pessoas vão fazer um concurso público, demora aí anos estudando para fazer uma prova de concurso e passar. Com essa metodologia, tanto eu quanto as pessoas que eu treinei, às vezes elas treinam, eu, por exemplo, em 2 meses estudava e passava. Tem alunos meus que em 3 meses, 4 meses já conseguem aplicar o conhecimento e passar no concurso, que a maioria das pessoas ficam anos. Então, uma coisa que a gente tem que ter consciência, tudo que o ser humano faz pode ser melhorado. Tudo. Nós estamos aqui o tempo todo para isso. Ninguém é perfeito, mas somos perfectíveis. Então, qualquer processo que a gente faz, a gente tem que entender isso. E uma coisa que faltaria muito trabalhar nas áreas educacionais, nas instituições educacionais, a gente tem que entender que quando a gente erra, não é ruim. Faz parte do aprendizado, é um processo. E a gente vê como algo punitivo, algo ruim o errar. Mas é um processo, porque quando você erra, você percebe que tem alguma coisa que precisa ser corrigida, precisa melhorar. É uma consciência, né? Você me faz lembrar, um dos meus mentores, o Dr. Stephen Adler, ele fala que somos perfeitamente imperfeitos. Porque esse processo, né? Esse processo da gente estar o tempo inteiro aprendendo, né? Então, hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu espero ser melhor do que hoje. E esse é o processo nosso como ser humano, né? Esse processo de, se a gente até utilizar, né, da melhoria contínua, né? Nós também estamos nesse processo, né? Da impermanência. E é interessante, quando a gente fala na questão do aprendizado, hoje se fala muito, né, nas soft skills, nas hard skills, ou, né, traduzindo para o português, né, nas competências técnicas e nas competências emocionais. Elas, como para você, nesse trabalho seu, elas são importantes nesse processo de aprendizado? Como que elas entram e como que elas se encaixam? São muito importantes. Igual, por exemplo, uma coisa interessante que você falou. Porque nós temos aí, por exemplo, 2 hemisférios cerebrais, né? Cada um tem habilidades diferentes. Tem um lado racional, tem um lado emocional. Cada um tem especificidades. Por exemplo, o nosso lado racional, ele é analítico, ele é científico, ele gosta de cientificismo, de aprofundamento, né? Ele tem um pensamento linear, né, de ter que ser tudo numa sequência. Em contrapartida, o nosso outro hemisfério, ele é mais emocional. Ele é emocional. Ele envolve flexibilidade, estratégia, percepção intuitiva. Então o problema nosso é que às vezes a gente fica focado demais no racional. Nosso sistema educacional é muito racional, muito tecnicista. E a gente deixa de lado o outro fator que é extremamente importante. Então, assim, 50% do nosso potencial não só de aprendizado, mas de profissionalismo, de sucesso na vida, é racional. E os outros 50% é emocional. Você me deu um gancho para me trazer uma coisa que eu acho extremamente interessante. É uma das perguntas do século. Será que os robôs, né, vão tomar o nosso lugar? Então, todas as perspectivas que a gente vê no sentido que aquilo que for humano, né, da essência do ser humano, o que não for tecnicista, mecanicista, né, que precisar desse algo a mais, da criatividade, daquilo que é inerente ao ser humano, que essas são as competências, né, que nós vamos utilizar bastante, né, e que essas outras competências, talvez muitas das profissões que existem hoje, né, que são baseadas simplesmente na questão técnica, elas vão surgir. Elas vão surgir, não, pelo contrário, elas vão sumir. E novas, né, oportunidades baseadas nas competências emocionais, elas vão permanecer e vão aparecer coisas novas. Como é que você pensa, né, com relação a isso aí? Qual é a sua visão? Olha, o interessante é o seguinte, já tem vários estudos que mostram isso, né? Teve uma pesquisa que foi feita em 1926, se não me engano, nos Estados Unidos, que eles mapearam assim, os homens e mulheres mais bem-sucedidos. Eles perceberam essas mesmas inteligências, que elas são determinantes, são as inteligências emocionais, soft skills. Percebeu que já naquela época o conhecimento técnico não era tudo.
Né? Você vê que às vezes a pessoa ali, ela tem todo o conhecimento técnico, mas ela é bruta, ela não sabe se relacionar com as pessoas, ela não tem flexibilidade, ela quer fazer sempre do mesmo jeito, né? Então já era necessário. Depois mapearam de novo em 1992, também nos Estados Unidos e outros países. E recentemente o Fórum de Economia de Davos, na Suíça, eles de novo mapearam e trouxeram essas habilidades. As habilidades mais importantes daqui para frente são as habilidades da inteligência emocional. Quer saber ter flexibilidade cognitiva, resolver problemas complexos, a capacidade de relacionamento, gestão de pessoas, autogestão, liderança. Tudo que a gente fugiu, a gente agora vai ter que lidar, entendeu? Então, vamos mudar um pouquinho agora. Vamos trocar, vamos falar um pouquinho sobre o que, puxar a palavra-chave que você falou aí, liderança, né? E quando a gente até voltando lá de 1926, que eles já mapeavam isso, né? Desde o Napoleão Hill, né? Trazendo esses estudos, né? Exato. Que foram fantásticos, foram os primeiros estudos a respeito disso. E é interessante que se você olhar hoje, ainda, né, as coisas que foram mapeadas lá atrás, elas estão novos, os livros deles, então bate recordes aí. Então, quais seriam as características, né, de um líder? Como que alguém pode potencializar essa liderança? Né? Aquela pessoa ali que ela entende, né, que no trabalho, porque é engraçado que liderança também não é só trabalho, isso é liderança na vida nossa de sociedade, né? Em todos os momentos, todos os locais, até na família, né? Nós temos os líderes dentro da família. Como você enxerga isso, essa questão de eu posso potencializar, né, essas minhas características de líder, né? Ou mesmo profissional, o que eu posso fazer, o que eu posso almejar, como que eu posso ir em busca disso? A liderança é interessante você falando sobre isso, porque amplia bastante essa percepção nossa. A liderança, ela é algo natural para algumas pessoas, mas ela é desenvolvida ao longo do tempo, pode ser de forma também rápida, mas a liderança é desenvolvida. A liderança, ela se trata de autogestão, né? A capacidade, primeiro, de você ser líder de si próprio, de você se gerir. Então, se a gente parar para analisar, os maiores líderes, eles são pessoas mais controladas, tem maior equilíbrio emocional. Passa por autocontrole, autoconhecimento. Autoconhecimento, ela tem mais capacidade de gestão de si e das pessoas à sua volta. São pessoas que dão exemplos. Os bons líderes, né? Porque tem os maus líderes também que são maus exemplos, né? Mas assim, vamos pegar os bons líderes, né? Que fazem coisas... Que exercem a boa liderança. Então vamos pegar aquele bonzinho ali que faz realmente uma liderança que seja frutuosa, né? Características principais da liderança, essa capacidade de se gerir, porque ele tem que ter controle emocional para lidar com as circunstâncias que tem que lidar ali no dia a dia, e saber coordenar as pessoas, que às vezes as pessoas ficam perdidas. Então, se ele ficar perdido, os outros também vão ficar mais perdidos ainda. Puxando esse gancho, quando você fala de estar perdido, né? A gente vai falar de administração de conflito. Persuasão, administração de conflito, junto com liderança, né? No líder. Como que você enxerga isso, né? Essa questão da administração de conflito, essa questão da liderança ao administrar esses conflitos. Pode ser dentro da empresa, no mesmo meio familiar, dentro da academia, no sentido, né, entre estudantes, ou qualquer lugar que a gente tem uma união de pessoas. Boa pergunta. O que acontece? Inclusive, na faculdade, eu dou aula na pós-graduação na área de administração de conflitos e negociação. E eu não sabia, hein? E tem, você vê, né? Nada por acaso. Nada por acaso. E também, assim, há pouco tempo eu lancei um livro na Europa, né, que foi a convite de um grupo de profissionais europeus e empresários que me convidaram para participar desse livro, um livro de liderança empresarial, né, que eu já trabalho com treinamento de lideranças aqui no Brasil e fora também. Então, eu trouxe ali uma percepção do líder intuitivo e o líder colaborativo, que é o líder que está mais desenvolvido hoje em dia, a capacidade dele ser um líder de forma colaborativa. Ele vai tratar principalmente de entender cada um, chegar num consenso e trabalhar essa capacidade de ter um propósito para seguir e engajar todo mundo naquele propósito. Esse é o principal. Só que para poder fazer tudo isso, essa articulação e conseguir gerir as pessoas, toda relação existe em conflitos. É normal, porque nós somos imperfeitos. Então sempre vai vir alguma coisa ali que vai gerar um conflito ali, vai ter um desarranjo, mas isso faz parte. Nós somos seres que estão em processo evolutivo e de melhoramento. E às vezes eu enxergo de uma maneira, você enxerga de outra, né? Então acho que tem que ter essa questão do respeito, do local, do lugar de cada um.
Eu acho que isso é extremamente importante, né? Aí é que está o jogo da administração de conflitos. É sempre pautado no consenso. O segredo para você administrar um conflito é começar pelo consenso. Tem que engajar primeiro assim, por que nós estamos unidos aqui? Nós temos um propósito, vamos supor, uma empresa. Nós temos que entregar isso aqui para o cliente tem que sair daqui satisfeito, porque esse cliente pode ser a gente um dia. Então, do mesmo jeito que a gente quer ser atendido, a gente tem que atender ele. Então, nós estamos aqui por um propósito, nós somos trabalhadores dessa empresa e nós geramos, por exemplo, uma empresa de saúde. Nós temos que gerar saúde para esse cliente. Então, nosso propósito é esse, né? Nós vamos deixar nossas picuinhas de lado, vamos chegar num consenso aqui para a gente funcionar melhor e a gente entregar isso aqui que a gente prometeu, no dia que a gente foi contratado. Então, sempre é através do consenso, sempre tem esse diálogo. O diálogo é importante. 3 habilidades são fundamentais para todos nós daqui para frente e principalmente para os líderes. Habilidade de relacionamento, comunicação empática e criatividade. Relacionamento, eu tenho que me relacionar bem comigo primeiro, me relacionar bem com as pessoas e me relacionar com tudo à minha volta. Com o tempo, com o meu celular, com os meus recursos físicos, né? E a comunicação empática, eu tenho que me colocar no lugar do outro para perceber como é que o outro pensa. Foi um exercício que me ajudou muito a desenvolver como líder, também como gestor, como treinador de várias pessoas e principalmente hoje na área de liderança. Eu tenho que entender como é que a outra pessoa pensa, né? Então aquela pessoa que eu estou mentorando ela, que eu estou treinando ela, eu tenho que entender como é que ela pensa para ver quais necessidades que ela tem e eu entregar aquilo que ela realmente precisa. De alguma maneira você tem que fazer parte do universo dela, né? Porque você, na realidade, quando a gente fala assim, eu tenho que ver a visão dela, a ótica dela sobre aquilo ali. Né? Senão até para ter essa empatia aí nesse Porque assim, o que acontece no meio da comunicação? Na programação neurolinguística a gente trabalha muito com comunicação, né? Tem a comunicação verbal, que é a que a gente está usando aqui, tem a comunicação não verbal, que é das gesticulações. A não verbal é muito maior, né? Muito maior, mais de 90%. Então assim, se eu não falo a língua do meu cliente ou a língua da pessoa com a qual eu estou comunicando, o que vai acontecer? Ela vai ter que traduzir. E isso perde um tempo danado na tradução. Às vezes eu falo uma coisa, eu dou um comando, ela não vai entender, vai executar de uma forma equivocada. Ou talvez até essa tradução é uma tradução errônea também. Exato. Né? A leitura ler de uma maneira diferente. Né? É o que mais acontece no dia a dia. Uma pessoa fala uma coisa, depois fala assim, não, mas você falou para fazer. Não, não fala para você fazer isso, não. Eu falei tal coisa, não, mas eu entendi tal coisa. Porque está faltando essa empatia nossa. De acolher o outro, perceber como é que o outro pensa e jogar uma mensagem assim de forma que ele realmente vai absorver, falar a língua dele. Porque às vezes assim, não é porque nós estamos no Brasil, todo mundo fala português, que a gente está falando a língua do outro, não. A língua do outro ela está mais no inconsciente do que no consciente. Então a gente tem que ter essa capacidade de saber comunicar. A linguagem ela é mínima, né? A gente tem todas essas outras nuances aí. Ela tem muitas nuances, ela tem perspectivas, ela tem assim um certo grau de fineza que você tem que trabalhar dentro desse aspecto. Não, bacana demais. Mas vamos mudar um pouquinho, que eu acho que quando você falou, essa percepção que eu tenho que ter a percepção também minha, né? Antes de eu pensar no outro, eu tenho que ter a percepção de quem eu sou, né? Qual é o meu universo, o que eu estou aqui fazendo, o que me rodeia. E meditação, eu sei que você medita, né? Então, quais seriam esses benefícios da meditação? Inclusive, como que você, né, nesse processo, né, de autoentendimento, de autoconhecimento, de autocontrole, o que é a meditação na sua vida? Como que a meditação chegou? Ela te ajudou? Como que funciona isso para você? Porque para mim ela é extremamente importante, assim, nesse sentido. Eu medito e hoje acho que ela me ajuda bastante. Muito. Ela é extremamente importante e, infelizmente, conhecida por poucos, né? Porque a meditação, ela é um processo de autoconhecimento. Ela te faz você olhar para dentro, se perceber mais, sabe? Ampliar sua consciência. E a meditação traz muitos benefícios além do autoconhecimento. Muito, né? Muito mais profundo, que é de saúde e bem-estar. A saúde do corpo, a saúde mental, né? Para que a pessoa tenha foco, concentração. E ela veio para a minha vida num momento em que sentido? Eu tinha muita dificuldade de aprendizado, de concentração. E depois, quando eu fui descobrir que eu tinha TDAH, eu comecei a pesquisar o que eu preciso trabalhar para eu poder lidar com o TDAH. Eu precisava melhorar a concentração, organização mental, a capacidade de resgate de memória, e aí onde que veio esse conjunto de ferramentas, né? Mapa mental, meditação, veio outro. A meditação ela traz a capacidade de concentrar mais e ajuda também a filtrar. Porque quem tem TDAH tem baixa produtividade de dopamina, então
o filtro nosso mental ele fica comprometido. Então a gente capta aquele monte de informação e tem dificuldade de captar uma síntese. A meditação ajuda nesse processo. Então eu tenho, por exemplo, uma técnica chamada mapa mental, que ela ajuda eu filtrar as informações. Mas não basta, eu preciso da meditação também. Ela me ajuda a ampliar o potencial do mapa mental e ampliar o processo meu mental também de filtrar as informações e focar e concentrar. Segundo vários estudos, a meditação ela ajuda a melhorar foco, concentração, ela melhora a capacidade, por exemplo, ela consegue evitar mais de 50% de ataques cardíacos, AVC. A parte toda de respiração, né? Sistema respiratório, cardíaco, bombeamento, né? Ela ajuda em todo esse processo. Do sistema circulatório como um todo. Todo, porque te dá mais consciência e você passa até a respirar melhor, né? Então tem vários relatos de pessoas, por exemplo, tinha feito 5 pontos safenas, tinha metástase óssea e depois conseguiu curar de tudo isso com meditação. Com meditação e com a prática de visualização terapêutica, que é de você visualizar o corpo em processo de recomposição, de restauração. Trabalhando com energia. Exatamente. Então a meditação ela ajuda assim, em vários processos e outra. Ele tem um efeito maior do que o fármaco. O fármaco, por exemplo, para dor, para depressão, para ansiedade, o efeito dele é em torno de 25%. A meditação é 50%. 48% a 50% de efeito no corpo e na mente. O que a gente ouve falar, assim, eu gosto muito, que eu acredito também, que ela integra, né? E o que a gente fala, eu não consigo. Mas na realidade, assim, a gente tem tantas maneiras de meditar. Meditar não é ficar no silêncio igual o Buda ali 1 hora sentado, tem nada, né? Hoje você pode meditar, tem meditações até andando, né? Fazendo exercício, sei lá, a gente tem. Eu acho que cada uma tem que fazer, né? Na realidade é aquela história. São micro-resultados. Então começa hoje e vai fazendo um pouco todo dia, que eu acho que daí aí talvez a gente tenha resultado. E eu acho que também está muito ligado, né? Eu acho que até uma das... posso falar isso, hoje eu considero você meu amigo em função, conheci por um momento que eu acho que é muito bacana, que foi lá com o grupo nosso, Trabalhadores da Última Hora, onde a gente faz esse trabalho com pessoas, né, em situações de vulnerabilidade. E a gente não pode deixar de falar sobre espiritualidade, né? Fala para mim, qual é o seu entendimento de espiritualidade, né, com relação à nossa sociedade? Fala sobre um pouco do projeto, o que você enxerga do projeto. Sim, que eu acredito, né, que nós somos seres espirituais, né? E estamos aí nesse momento aí na forma humana, né? E como é que é a espiritualidade para você? Para mim é interessante porque assim, eu passei por vários processos espirituais, sabe? Minha família é católica, eu comecei no catolicismo, fiz todo o processo ali, todas as várias, né, catequese, etc, né? Enfim. Depois eu me tornei ateu na época, não via sentido nessas coisas que a igreja passava. Depois eu fui para o budismo, fui para a Umbanda, depois eu fui para várias religiões, fui para o espiritismo. E aí eu consegui me encontrar no espiritismo, eu me encontrei e percebi assim, porque em primeiro lugar ele é ciência e filosofia. Então ele vai muito mais a fundo em todos os questionamentos que a gente faz. E tem estudos hoje, inclusive eu participei numa faculdade aqui, num estudo que é coordenado em parceria com a Faculdade Federal de Juiz de Fora, que o coordenador desse curso é o Dr. Alexandre Moreira, que ele é o coordenador do curso de medicina também, em parceria com Harvard, que é um estudo que 90% das faculdades norte-americanas fazem, que é sobre espiritualidade, religiosidade e saúde. Então, e aqui no Brasil só 10% das faculdades estudam, ainda tem muito tabu, tem muito preconceito, tem muito mal entendimento, tem muita falta de conhecimento, né? E isso faz com que as pessoas deixem de aproveitar o potencial que toda essa ciência nos traz. Então, esse conhecimento novo me trouxe a percepção de que a religiosidade e a espiritualidade já tem comprovações científicas, ela traz uma melhora cognitiva, ela traz uma melhora da saúde física, da saúde mental, né? Ela traz a capacidade da pessoa se curar mais rápido. Tem estudos que comprovam lá que a pessoa que faz, por exemplo, se tem alguém orando por uma pessoa que está no hospital, num processo de tratamento, independente da enfermidade, ela consegue curar mais rápido. E isso independe também da religião, né? Na realidade, isso é a fé, isso é a energia. Eu acho assim, na minha crença, né? Eu acho que todos nós, no fundo,
cada pessoa ela tem aquilo que necessita. Então a gente tem esse alimento, né, que eu entendo a fé, o grande alimento é a fé. A gente é alimentado de várias maneiras, né? Então eu acredito que essa troca de energia, a gente tendo essa boa intenção, o querer compartilhar, eu acho que isso é o... Todas as religiões têm a mesma base, que é o quê? É desenvolver a moral, a ética e a moral. E conectar a pessoa ao universo, a Deus, né, a nossa origem essencial. Então todas têm a mesma essência. Tanto que na psicologia, no atendimento psicológico, uma coisa que a gente faz a gente sonda o paciente se ele tem alguma crença religiosa, independente de qual. A gente procura entender a crença dele para, através da crença dele, a gente engajar no processo de tratamento. Porque às vezes ali da própria religião dele, independente de qual, tem alguma coisa ali que vai dar aquele gatilho que vai fazer ele perceber de forma diferente como ele lidar com a patologia e ele conseguir se restabelecer, se curar, se tratar ou diminuir e melhorar a qualidade de vida dele. Então isso é muito bom. E aquele trabalho que a gente faz, né, que é um trabalho social, tem estudos que comprovam que quando a gente faz algo por alguém sem ter nada em troca, a gente ativa o circuito de recompensa do cérebro. A gente sente tanto prazer quanto se estivesse comendo um chocolate gostoso que a gente adora comer. E também, então nós comemos chocolate demais. O tempo todo. Todo domingo. Todo domingo eu quero comer chocolate. De 5 até meia-noite. Então é muito interessante assim, os efeitos que tem, né? Por exemplo, tem muitos psiquiatras que estão indicando para os seus pacientes que têm depressão para fazer trabalho social. Porque quando você... Porque assim, a pessoa que está, por exemplo, com depressão, ela se volta muito para si, mas de uma forma negativa. De não olhar os potenciais que tem, mas olhar tudo ali que falta. Então ela olha assim para dentro, mas ao mesmo tempo olhando para fora, assim, me falta isso, me falta aquilo, não tem aquilo outro. E ela começa a olhar assim de uma forma tão negativa que ela começa a se sucumbir, né? Ela acha que só ela tem esse problema, que o problema dela é o maior do mundo. E quando ela vai para o trabalho social, ela começa a perceber, gente, eu estou reclamando disso, fulano não tem onde morar. Ela entra no vitimismo, né, daquela dor sim, interna, sim. E aí ela sai, né, parece que ela tem outro olhar, né. Exatamente, ela expande o olhar dela, que às vezes ela sai daquela percepção assim, poxa, eu estava achando que o meu problema era o pior, mas olha pra você ver, fulano não tem nem casa para morar, fulano não tem comida todo dia. Então ela começa a perceber um outro cenário que mostra que às vezes ela tem mais do que ela precisava e não percebia. E às vezes é quando a gente perde que a gente dá valor, né? Então assim, que a gente possa fazer essas reflexões, né? Às vezes a gente na dor. Nós temos essa pedagogia divina, né? No amor ou na dor a gente aprende. A gente tem duas opções, mas a gente escolhe geralmente o que é a dor. Parece que ela vem mais afim. E é tão interessante, né? Eu achei ótima essa sua comparação aí do chocolate aí, gostei. Porque realmente a gente volta para casa assim até leve, satisfeito, né? E cansado às vezes fisicamente, né? Porque a gente até emocionalmente, que às vezes a gente para conversar, vê realmente, mas de outra maneira tão leve, tão gostoso, tão assim, falei, nossa, que bom assim de poder participar. E aquilo que a gente sempre fala, né? E que no final não somos nós que ajudamos, né? Na realidade, nós, de alguma maneira, que nós estamos sendo ajudados nesse processo aí. Eu acho isso bem bacana. E quem quiser ajudar também, pessoal, pode ajudar. Pode ser o nosso trabalho ou não. Pode ser participar de qualquer causa social aí. Venha comer chocolates. Venha comer chocolate com a gente, vale a pena. Vale a pena, né? E um pouquinho, né, quando a gente fala sobre tudo isso, espiritualidade, sempre me vem também duas coisas que eu acho que é importante, nós não falamos sobre isso ainda. Já indo mais para o final, e propósito, legado, né? O que é um propósito, o que é legado para você? Bom, o propósito é o principal, né? O legado é o que vem depois. Nós temos um propósito. A vida tem um propósito com a gente, né? O propósito da vida, as filosofias já trouxeram para a gente. A gente está aqui não é para ter coisas. As coisas são instrumentos, só que as pessoas transformaram as coisas como finalidade. A finalidade da vida vai além das coisas, tanto que a maioria adoece por causa das coisas, né? A coisa é meio, né? A coisa é meio, não é fim. E o fim é esse propósito que a vida tem para a gente, que é de ser um ser humano melhor. Nosso trabalho, as pessoas com as quem a gente convive, as circunstâncias, meu carro, casa, o que eu tiver, o que você tiver, são meios, são instrumentos para te transformar num ser humano melhor.
Então, por exemplo, você tem, às vezes você acha que você já desenvolveu uma paciência maravilhosa. Aí surge uma situação para você desenvolver uma paciência mais ampliada. Aí você viu que você não desenvolveu a paciência, pelo contrário. Eu achava que era paciente. Pelo contrário. Então, vê essas oportunidades para ele desenvolver. Então, a gente precisa entender o propósito da vida, porque Viktor Frankl, que foi um grande psicoterapeuta, que ele estava no campo, psiquiatra, no campo de concentração de Auschwitz e outros na Alemanha, ele usou aquilo ali como laboratório para poder perceber as pessoas ali, os comportamentos dela ali. E ele percebeu que as pessoas que tinham um sentido de vida, um propósito de vida, elas conseguiam burlar a morte, elas conseguiam ir à frente até sair do campo de concentração, que foi o caso deles. Elas iam além, né, daquilo ali que eles... E as pessoas... Porque parecia que estava marcado, porque muitos parecia que estava numa fila, aquela história da fila, né? Que o meu sentido é esse, eu vou ali na câmara de gás. Meu fim ali está chegando. E aí ele percebeu isso, que as pessoas que tinham um propósito de vida, elas adoeciam menos, elas tinham maior resistência, elas conseguiam até sobressair sobre qualquer tipo de situação. E a gente consegue ver isso, hoje eu acompanho vários empreendedores, trabalho muito com a área de liderança, você vê que as pessoas que têm um propósito, eu estou ajudando muitos líderes, muitos profissionais a desenvolver, definir seu propósito, que não tem, a maioria não tem definido. Quando você tem um propósito bem definido, ele consegue te sustentar para tudo. Por quê? A vida, ela pauta a gente como realização 3 aspectos. Realização profissional, um trabalho bem bacana, bem sucedido. Financeiro, que envolve material, e uma família. Só que tem várias pessoas, inúmeras pessoas no Brasil inteiro, que tem as 3 coisas, estão em depressão. Que perdeu o sentido da vida depois de alcançar isso aqui. O propósito de vida, ele vai além disso tudo. Ele vai lá além do material, ele vai além do dinheiro, ele vai além da família, ele vai além da sua própria vida. E ele é atemporal. Então, por exemplo, meu propósito de vida é ser um ser humano melhor, como a própria filosofia nos traz, e, ao mesmo tempo, contribuir com a humanidade. Só que dentro desse meu propósito, eu tenho uma vocação, eu percebi minha vocação para o desenvolvimento humano. Então, o meu propósito de vida, além contribuir com a humanidade, com a sociedade, através do desenvolvimento humano, através de mentorias, consultorias. O propósito maior nosso como ser humano. Exato, exatamente. Você tem aquele propósito que é geral, e ali você pode atrelar a sua vocação, você pode atrelar alguma coisa que você tem muita dificuldade. Que, por exemplo, dentro do meu propósito de vida, tem aí educação, que é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, era totalmente contra, mas depois eu fui perceber, entender mais a fundo a educação, eu me tornei especialista em educação e aprendizagem avançada em neuroaprendizagem. Então hoje eu tenho isso como uma missão e como um propósito de ajudar as pessoas a realmente se educarem, entender a educação e trabalhar a autoeducação, que é um processo contínuo de aperfeiçoamento constante. Eu sou apaixonada também com a educação. Eu acredito, né, que as grandes transformações acontecem através da educação, como professora, como docente. E eu acho que é muito bacana quando a gente vê a transformação do outro. E também é interessante que nós, nesse processo, também nós somos transformados. Então, eu como professora lá do curso de medicina veterinária, é interessante, eu vejo, né, eu acompanhando, né, desde a primeira turma, e é interessante porque eu vim acompanhando os meus alunos, os meninos, né, eu brinco falando dos meninos, né, e hoje, né, já estão aí há vários anos, né, já trabalhando, e cada conquista deles, eu considero uma conquista minha. E como que isso é importante, né? E como que eles me ajudam nesse processo de crescimento, né? De hoje ser uma pessoa melhor do que fui ontem, né? E amanhã espero ser uma pessoa melhor. E isso é extremamente importante. Eu considero que é a base, né? Uma base que todos nós temos que pensar, e talvez nem seja, não estou falando de educação formal não, pode ser até uma educação informal, educação no sentido de aprender, de querer aprender, né? de querer ser melhor, eu acho... E a educação tem a ver mais com esse processo de contribuir para a melhora da vida do outro. É uma troca de crescimento mútuo. Sim. E a gente tem inúmeras oportunidades, né? Até muitos dos modelos estão mudando, inclusive nessa pandemia, né? Nós tivemos aí novos desafios, a gente não sabe até onde nós vamos, né? Mas é extremamente importante. E voltando, é interessante que eu ia pedir para a gente falar um pouquinho aqui, fazer um bate-bola, para você me definir. Eu ia te falar, né, algumas palavras aqui, para você me falar. O que vier na sua cabeça, a gente fazer aí um brainstorm aí.
Uma palavra, uma frase, e é interessante que você já falou, esses são pilares que eu considero como pilares, e você já citou eles, mas eu, de qualquer maneira eu vou falar de novo para você falar para você o que seria, né? Que o primeiro é saúde. O que é saúde, né? Saúde para mim é bem-estar, né? A pessoa está bem com a forma que ela está, né? Porque saúde, ninguém tem saúde plena, né? Segundo a OMS, a saúde ela envolve saúde financeira, mental, psicológica, física, né? Então não tem todos os quesitos. Então se você está bem com você, e mesmo se tiver com doença, tá ótimo. Família é tudo, né? A base de vivência da sociedade, né? Nós somos uma grande família, o planeta inteiro, né? A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque o que eu faço aqui localmente, ele tem desdobramento no planeta inteiro, né? Então, essa família, somos a família é a base. Somos responsáveis, né? Somos responsáveis. Maneira, né? E nós estamos aqui para isso, para ser família, né? Então, sim, família é tudo na vida, né? Dinheiro é um meio, né? Um meio de você, por exemplo, gerar recursos melhores para a família, para as pessoas à sua volta, para ajudar a realizar alguns projetos, sonhos, né? O dinheiro é um meio, é um mecanismo, é um recurso, uma ferramenta muito boa para isso. E a gente não pode falar, né? O dinheiro não é ruim. Não. Eu acho que a maneira que o dinheiro é usado, exato, é que talvez que a gente possa, né? Em exato, alguns momentos pensar. O dinheiro é igual a energia, né? A energia é neutra. Você pode usar ela para dar choque ou para acender a luz, né? Sim, com certeza. Pode ser transformar numa bomba. Exatamente. Né? Tem várias formas de uso, né? Sim. Ética é o que a gente mais precisa desenvolver no mundo. Porque o problema do Brasil, por exemplo, analfabetismo, não é um problema educacional, é um problema de ética. A fome, não é, tem alimento para acabar com a fome do mundo. Então o problema não é falta de alimento, é falta de ética. Se as pessoas tivessem ética, né, de fazer o que deve ser feito, o que é necessário para construir uma sociedade melhor, a gente consegue construir uma sociedade melhor. E muita gente fala assim, mas isso é utópico. Tá? O que é utópico? Né? Utópico, né? Ou seja, uma coisa que não é tópica, uma coisa que ainda não foi feita. Então, utópico para mim, né? Eu uso muito uma expressão do Tião Rocha, que é um educador fantástico, eu acompanho ele, que o utópico é aquilo que ainda não foi feito. Então, se não foi feito, vamos fazer. Vamos realizar. Só não foi feito, mas pode ser feito. Pode ser feito. Vamos fazer. Eu acredito também, a ética, ela é a base de uma sociedade. Né? Ela é a base, ela está em tudo, então, nas pequenas ações nossas, né? Se eu vou cumprimentar uma pessoa, a ética está ali. Se eu vou comprar uma coisa, a ética está ali. Se eu vou trabalhar, a ética está ali. Ela tá em tudo. Eu acho que se todos nós tivéssemos essa consciência, eu acho que nosso planeta, né, seria um pouco melhor. Chegando ao fim, né, gostaria de agradecer, Patrick, fantástico. Acho que essa conversa nossa aqui me ensinou muita coisa, aprendi muito aqui. É uma troca, né? Com certeza. Gostaria também de agradecer, né, a equipe aí dos meninos que estão aí trabalhando conosco nos bastidores, né? Juntos somos mais. Então, gratidão, agradecer. Pessoal. Eu agradeço muito essa oportunidade, assim, por esse bate-papo, por esse momento prazeroso, gostoso da gente poder colaborar, né, com outras pessoas, com outras percepções, outras formas de enxergar tudo à nossa volta. Então, para mim eu agradeço de coração por essa oportunidade, desse bate-papo muito enriquecedor. Coloque aí seus endereços, como o seu canal, o seu Instagram, para o pessoal seguir também. Então aí, quem quiser acompanhar aí, pode ir lá no Instagram, victorpatrick.vp, que é de Victor Patrick, né? No Facebook é Victor Patrick Mentor e no YouTube também Victor Patrick Mentor. Então, tô lá com os vídeos, com dicas, orientações aí para a área profissional e para a área educacional. Vai ser um prazer te ter lá, pode levar perguntas, questionamentos que eu vou te responder com todo carinho. É isso aí, pessoal. E começando agora, iniciando o nosso podcast, Bendito Seres, também estamos no Instagram, também estamos no Facebook, também estamos no YouTube e esperamos vocês que continuem nos acompanhando. Obrigada.